E aí, mamães, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês a minha última fase nesse cargo de mãe, né? E eu vou dizer o que foi que me fez ficar algumas noites sem dormir, sem comer direito e até um tanto estressada. Foi uma fase nova pra mim, eu vou contar tudo aqui nesse vídeo. Então, se você quer saber, ficar por dentro, assiste até o final do vídeo, aproveita e se inscreve, porque eu vou ficar postando conteúdo toda semana, e dá um like, que é pro YouTube entender que você gostou e ele poder mandar para mais pessoas, ok? E aí, mamães, hoje eu vim dividir com vocês a minha última fase, graças a Deus já passou, que foi uma que me deixou bem preocupada. Eu fiquei um pouco ansiosa, senti um pouco de ansiedade e fiquei sem me alimentar direito por algumas vezes e sem dormir direito também até. Para quem não sabe, meu filho tem 1 ano e 11 meses. Ele é um menino muito saudável, nunca me deu nenhum trabalho, sempre se alimentou muito bem, nunca tive problema com a alimentação dele. Ele come de tudo que eu cozinho pra gente ele come, frutas, sucos, tudo ele gosta. E aí, mês passado, no caso fevereiro, nós estamos em março, ele começou a não aceitar mais as coisas que eu oferecia, as coisas que ele costuma comer, a cada dia menos, cada dia ele comia menos e não era normal, né? Eu comecei a ficar preocupada porque nunca tinha passado por algo assim, dele não querer comer, não aceitar, não estava doente, não tinha febre, eu estava gripado, aparentemente, e começou a não aceitar mais nada, as comidas. Ele ainda toma mamadeira, mas só quando ele está dormindo, ele não toma mamadeira durante o dia. Inclusive ele está até rejeitando a mamadeira e eu estou buscando usar outros copos, usar copos mais personalizados com canudo para ver se ele consegue ainda tomar o leite com mucilon, que ele é o que ele toma a maior parte das vezes à noite. E aí ele só estava se alimentando de 3 coisas: carne, ovo mexido e batata frita. Eram as únicas 3 coisas que ele aceitava. Se eu oferecesse para ele de manhã, tarde e noite, ele comia de manhã, tarde e de noite. Detalhes, era uma coisa por vez. Ele não comia batata e ovo, carne e ovo, é uma coisa por vez. E sucos não estava aceitando, o leite, como eu já falei antes, só tomava quando dormia, e enfim. E aí ele passou vários dias assim, se alimentando dessa forma. Por sorte ele tomava o leite, né, com mucilon, e aí ele começou a perder peso, a ficar com menos energias. Eu observava que ele estava com menos energia, chamava ele para brincar na rua, ele não queria, enfim. Dormia bem, mas quesito alimentação, nada. E isso foi me preocupando, me deixando de um jeito que eu ainda não tinha passado, né? Eu fiquei bem preocupada, comecei a conversar com outras mães que têm filhos mais velhos, e para procurar saber se ela já tinha passado por algo assim. As que lembrava dizia que passou por algo semelhante, mas quando o filho tinha por volta de 3 anos de idade, e não era o caso do meu, estava com 1 ano e 11 meses, no caso, mês passado, 1 ano e 10, né? Ele fez 1 ano e 11 meses esse mês. E eu procurava a minha mãe, ela dizia, pode ser que seja um hiado, que no caso é mal olhado, né? Ou o dente nascendo, ou a fase mesmo, né? E aí eu fui levando, né? Fui deixando levando. Não, antes que me perguntem, não procurei ajuda médica, porque como vocês sabem, a pandemia tá aí, né? Voltou com tudo de novo, e as orientações que a gente tem é que evita ao máximo buscar os prontos de atendimentos médicos, né? No caso aqui, PSF, ou até mesmo no hospital, só estou recebendo urgência e emergência. E isso, quando você vai, ainda tem que passar por uma triagem. A triagem que diz que você vai ser atendido ou não. Enfim, eu procurei evitar ao máximo, até que um dia ele dormiu cedo e eu fui para a calçada
encontrei minha vizinha de frente, que tem um filho já quase um adolescente, mas que trabalha com crianças a partir de 6 meses em uma creche. Então ela está sempre conversando com a mãe sobre várias fases, está sempre muito recente na cabeça dela, todas as fases que o filho dela passou. E aí, conversando com ela, detalhes, eu vou até voltar um pouquinho antes. Meu filho, eu comecei a ficar bem preocupada mesmo quando ele começou a sentir ânsia de vômito. Quando ele via, eu sentia o cheiro de algumas comidas, por exemplo, sopa, feijão, ele não podia ver e não é normal, né? Eu acho que a gente sente essa ânsia quando vê alguma comida, quando a comida faz mal pra gente. E aí, voltando à minha vizinha, conversando com ela e me informando como meu filho estava, ela disse que passou por algo semelhante com o filho dela, que tinha por volta de 2 anos e que passou por muitos médicos para poder ele ser diagnosticado. E quando ele foi diagnosticado, depois de alguns exames específicos, ele estava com verme. E aí fez o tratamento, ele ficou bom, voltou a se alimentar normal depois de um tempo, tomou uma vitamina e aí me acendeu uma luz que poderia ser isso, apesar de eu ter muito cuidado com ele, mas a gente não tem um controle 100% e poderia ser isso. Eu até de imediato procurei marcar uma consulta para ele, mas como eu falei antes, por conta da pandemia, muitos dos pediatras estão afastados porque são do grupo de risco, né? E pelo SUS isso é muito mais difícil. E aí fiquei bem preocupada, eu não queria mais passar nenhum dia ter que oferecer ovo, batata frita a ele, porque isso não é uma alimentação. Apesar de ser boas alimentação, proteína e carboidrato, não é uma alimentação para se comer toda hora, todo dia. E aí eu fui logo buscar, procurar um médico, até mesmo particular. Foi aí que veio na cabeça mandar mensagem para minha irmã. Ela trabalha há mais de 25 anos com farmácia. E mandei a mensagem falando como é que ele estava e tudo. E aí ela disse, eu perguntei a ela se poderia ser verme. Ela disse que sim, poderia ser verme. E perguntei o que é que eu poderia dar. E ela me informou o que é que eu poderia dar a ela, inclusive uma vitamina, assim como foi que a minha vizinha falou, que foi a medicação do filho dela. E eu fiquei relutante, porque até então eu não tinha passado com um médico para ele, mas eu estava meio que desesperada, porque eu não queria mais passar nenhum minuto ali sem ter que comer aquelas mesmas coisas. E isso foi em uma sexta-feira, já para o final de fevereiro, em uma sexta-feira à noite que eu conversei com a minha vizinha, e no sábado eu entrei em contato com a minha irmã. E aí eu fiquei, sem querer comprar medicação, sem ter que passar pelo médico. Mas aí eu parei um pouquinho para pensar, conversei com aquele que é os médicos dos médicos, me acalmei e comprei a medicação por conta própria. A gente que é mãe tem que fazer essas coisas de vez em quando. Comprei a medicação, quando foi no sábado à noite. No domingo de manhã eu dei a primeira dose, que são 3 doses, dei a primeira dose a ele, então ficou domingo, segunda e terça. Na quarta-feira ele já pediu vitamina de manhã, ele ainda não aceitou comida, na quarta-feira, comeu basicamente as mesmas coisas que vinha comendo, mas aí já comeu uma fruta, já comeu uma laranja no lanche e estava com muito mais energia. E aí isso ali já fui ficando mais aliviada, porque a gente dá a medicação, mas fica com aquela pulga na orelha. Mas enfim, na quinta-feira ele voltou a comer de tudo. Parecia que ele não tinha passado por nada do que passou. Comeu de tudo, comia tanto no café da manhã, como no almoço, como no lanche, como no jantar. E cada vez que ele pedia ou que ele aceitava a comida que eu oferecia, era como se estivesse tirando 200 quilos das minhas costas, Eu acho que isso é uma fase, como eu conversei com as outras mães,
E todas elas me relataram que foi uma das piores fases. E para mim foi também uma das piores fases. Que a gente não quer passar, mas que com criança não tem querer, né? De enquanto tem essas fases assim que não sei nem se posso chamar de fase, mas como passa, então é uma fase. E graças a Deus ele ficou bem, tô esperando chegar o tempo para me poder dar a vitamina a ele. E hoje ele come de tudo, dorme bem, sempre dormiu bem, né? Mas come de tudo e eu tirei. E enfim eu pude voltar a dormir direito e a me alimentar melhor, porque estava mexendo muito comigo. Enfim, ele ficou bem, tá saudável, fez o tratamento e graças a Deus passou. Eu quis muito relatar isso para vocês porque foi muito angustiante para mim não ter nenhuma resposta e com todos os impedimentos que tinha por conta da pandemia. E eu quis dividir isso com vocês porque caso alguma mãe esteja passando por isso com vocês, que ela possa rever o que ela pode fazer e também não ir empurrando aí, né? Empurrando com a barriga, como diz o ditado. Tem que observar bem o seu filho. Você mamãe é a que mais conhece ele, ou ela no caso. E quando ele tiver em situações assim como a minha ou outros tipos de situações, você vai poder saber que não é o normal e procurar a resposta para isso. Hoje o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que esteja passando por algo parecido, você possa compartilhar com essa pessoa. Se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo.